E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui mais uma transmissão ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2019. Esse ano tá passando muito rápido. Tá sendo muito interessante essa experiência aí desse ano de 2019, com as lives, com as transmissões ao vivo. Agora que eu estou procurando fazer mais diariamente as lives, tem sido um desafio bem legal. Sim, é um desafio manter rotina, manter constância, mas ao mesmo tempo muito legal porque estou tendo a interação de vocês e isso está sendo bem bacana. E tenho recebido bons feedbacks positivos, o que me dá gás, incentivo e motivação para continuar. Estou aqui no consultório ainda, fazendo a transmissão, vou falar de alguns temas aí relacionados ao que eu andei postando e também algumas perguntas aí que recebi e que acho interessante colocar aqui para vocês. Fiquem à vontade também para interagir comigo hoje, para se manifestarem, mandarem coraçõezinhos, para perguntar, né? E conforme for eu vou interagindo com vocês aqui também, tá? Olá Ana, olá Flávia, Dinho, Amanda, Márcia, Daniela, Edna, olá Raíssa, legal, Cris, Jane, Elis, sejam bem-vindas, bem-vindos. Oi, oi, oi. Aí, valeu. Os coraçõezinhos. Legal, isso motiva. Motivação é sempre um ponto relevante nas nossas vidas. Pessoal, no final de semana, falando em motivação, tive a oportunidade de estar um momentinho breve ali, mais exclusivamente com o meu mais novo, com o meu pequenininho lá, com o Arthur. Até bati uma foto minha com ele lá. Como é bacana passar por esse momento, né, enquanto pai e filho, né, especificamente, algo que faz valer a pena esse momento aí da paternidade, esse momento de ser alguém que transmite, de algum modo, algum afeto, algum conhecimento, né? Cada fase da vida temos demandas e necessidades enquanto crianças e depois enquanto adultos. Sempre que o adulto consegue captar melhor a demanda que a criança tem e consegue atender essa demanda de afeto, de carinho, de atenção, né? Com o Arthur, ele é pequenininho, 3 anos, ele ainda tem um certo jeito, uma certa forma de querer as coisas, né? Então, naquele momento ele só andava e eu só seguia ele e a gente conversava um pouquinho. Aquela era a demanda, me dê liberdade, mas cuida de mim. Procurei atender, curtir ele, como é bacana isso, um momento bem precioso para guardar na memória. E os celulares hoje facilitam muito, né? A gente quer guardar alguma recordação, filmar, fotografar, tá na mão, é instantâneo, algo fantástico, coisa que há alguns anos atrás já era bem limitado, né? E ó que eu nem tô tão velho assim. Publiquei também, ainda no final de semana, um post ali, coloquei uma foto de uma pessoa de costas ali, num cenário meio em preto e branco, né? Onde eu coloquei assim, né? Às vezes quero apenas o silêncio ao meu redor. Quero tão somente ser ouvido em tudo o que sinto. E aí é um ponto bem bacana de pensarmos assim, o quanto que o silêncio é algo que podemos explorar mais, com mais constância em nossas vidas. Vivemos situações onde constantemente o barulho, as informações que são de diversas fontes, por rádio, por TV, por celular, redes sociais, no caso, e pessoas ao redor, trabalho, o tempo todo é barulho, pessoas, interações, informações. Pera lá, quando que eu paro para me escutar o meu barulho interno, né, de pensamentos, a minha pulsação, a minha respiração, né? Vocês têm feito isso? De parar, de observar o quanto que o corpo também se manifesta, o quanto que o corpo traz um som, o quanto que os pensamentos, de fato, eles emitem sinais, quanto que a gente pode estar presente e atento a isso. Então é legal prestar atenção nisso, observar, praticar o silêncio, não quer dizer que será um vazio pleno, não, na verdade no silêncio tem muito ali que está, vamos dizer assim, no pano de fundo, né, no plano de fundo, né,
das interações que a gente tem com a vida. Então, às vezes é muito barulho puxando a nossa atenção, são muitos estímulos puxando a nossa atenção, e aquilo que são elementos importantes, que são a nossa própria experiência de vida, a nossa própria experiência fisiológica e, ao mesmo tempo, nossos próprios pensamentos, nosso mundo interior, né, pedindo espaço e não conseguindo se manifestar e receber a devida atenção do nosso ato consciente. Então, praticar o silêncio pode nos preservar aí de grandes transtornos ao longo do tempo. É uma forma de recarregar as baterias também. No começo pode ser até um pouco incômodo, um pouco angustiante, por não estarmos acostumados a nos escutarmos. Aquilo que escutamos podemos nos assustar um pouquinho, mas praticar isso com constância pode ajudar bastante. Fica a sugestão aqui que eu deixo para vocês, tá? Também publiquei, aí no caso foi hoje, né, um outro post. Esse eu acho que eu deixei a linguagem um pouco mais complicada ali, mas o pessoal foi interagindo e está dando bom feedback ali do que eu publiquei. É uma foto minha só assim, né? Aparecendo com os olhos, né? A Araceli está falando ali, o silêncio é um amigo que nunca trai, né? É isso aí, o silêncio nos acolhe, essa é a questão, né? Então é muito parceiro da vida, né? E hoje eu coloquei, cada post na verdade teve uma certa sinergia que vai fechar com a pergunta que eu vou responder hoje aqui, já vou explicar melhor, né? Hoje eu coloquei nessa imagem que eu estou só com os olhos ali aparecendo, né? Eu coloquei assim uma frase que é atribuída ao Mahatma Gandhi, né? Um homem não pode fazer o certo, né? Um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra, né? A vida é um todo indivisível. Ele está falando ali sobre coerência. É uma questão que é pesada, né? É difícil bancar um nível de ações no mundo, de viver, que a gente pode considerar como coerente, né? Então eu coloquei ali enquanto texto, né? Buscar a coerência entre o que sentimos, o como agimos e o nosso entendimento daquilo que é o certo, né? É realmente um grande desafio. Com certeza a coerência das coisas gera menor sofrimento. Se a gente age de modo coerente, a gente sofre menos. Fácil falar, né? Entretanto, aceitar que também, escuta isso, entretanto, aceitar que também somos seres repletos de incoerência, né, pode aliviar muito o nosso estado de sofrimento emocional. Então, esse é um pouco do estado de aceitação, né? Aceitar nossa imperfeição, que somos seres também que buscamos enquanto ideal, sim, uma unidade de ação, de sentimento, de pensamento, porém vivenciamos constante conflito daquilo que queremos, muitas vezes agimos de modo contrário, contraditório ao que de fato queremos, os desejos ficam frustrados, ficam bloqueados, né? A certa sensação do que aquilo que consideramos certo às vezes vai contradizer muito o que queremos. Então são conflitos constantes. Então a vida na prática ela é repleta de contradições, de contrariedades, que nos coloca numa condição humana de sofrimento, né? E que o nosso ideal de ser às vezes caminha muito longe do que de fato estamos sendo, né? Então fica aí um pouco disso, da aceitação. Aí lembrando, eu coloco ali naquela frase, lembrando que à medida em que aceitamos essa condição das nossas contradições internas, não quer dizer que isso seja uma simples resignação ou um contentamento com essas contradições. Sim, devemos buscar um nível de coerência, isso é saudável para a gente, desde que a gente respeite que somos seres repletos de incoerências, sim, que buscamos um aprimoramento, né? E que essa busca ela é muito saudável, né? Então, lembrar um pouco disso, né? Devemos desejar, sim, buscamos nos acolher, mas dentro de um cenário de que a imperfeição também é parte do processo da nossa existência. Então, eu deixei um pouco dessa reflexão hoje aqui para a gente pensar. E aí vai um ponto, uma pergunta que me fizeram aqui hoje, que eu achei interessante trazer, né, que é assim: Vitor, como conciliar trabalho e rotina materna? Uma mulher falando aqui, como conciliar trabalho e rotina materna sem culpa, né? E aí talvez entre um pouco nessa questão da coerência de ações, de atos, né? O quanto que a pessoa vai se sentindo no dever de agir de um certo modo, tentando agir de um certo modo e ao mesmo tempo tendo que conviver com o conflito, né? De que em termos ideais
existirão brechas ou buracos nas ações, ou seja, ficarão falhas no processo de, digamos, ser mãe, de trabalhar, de que não conseguirá atender plenamente a cada campo desse. Às vezes as pessoas se dedicam muito a uma área abdicando de outra, né? Isso acaba sendo uma estratégia. Então, muitas pessoas às vezes evitam ou postergam essa questão do ter filhos, deixam para mais depois, para focar na vida profissional, no trabalho, e se dedicar muito a isso, são bem-sucedidos profissionalmente e vão deixar para então estabelecer um contato com a vida da paternidade e da maternidade muito mais para frente do que era comparado a décadas atrás, do ponto de vista estatístico. Então, as pessoas estão engravidando mais tarde, assim como também estão casando e se relacionando de modo mais continuado com as pessoas também mais tarde em suas vidas, onde o foco é muito profissional. E aí, de repente, a pessoa pode sim querer exercer a maternidade e a vida profissional simultaneamente. E aí vivenciar um nível de conflito onde, quero ser mãe, quero atuar com plenitude nesse campo, mas também quero vivenciar plenamente o meu trabalho, os meus desejos profissionais. É possível? Como conciliar isso? Na verdade, possível é. A questão é o que eu faço com a minha culpa. E a culpa depende do nível de exigência, né, que eu tenho para comigo no meu papel de mãe, por exemplo, né? Ou o nível de exigência que eu tenho no meu papel profissional, né? O quanto que eu aceito também as minhas imperfeições ou as minhas falhas nesses campos. Então, da mesma forma que eu estava falando ali sobre aquela frase do Gandhi, né, onde a gente aceita também a minha reflexão, onde a gente aceita a nossa condição humana de imperfeição, também no papel de mãe, também no papel profissional, né, e que querer levar tudo à perfeição nos faz, às vezes, abdicar de certos outros desejos da vida, né? Como, por exemplo, se eu foco muito no trabalho, talvez acabe abdicando um tanto do meu papel de mãe, ou o contrário, né? Então, tentar achar um meio termo disso é uma forma de levar com mais leveza, mas a aceitação em si é o papel fundamental, a aceitação da imperfeição, né? De que somos falhos naquilo que queremos idealmente atingir, mas que nem por isso essa falha quer dizer de um descontentamento, ou melhor dizendo, de um contentamento com a imperfeição. Eu posso sim, enquanto mãe, enquanto aquela que também busca estar profissionalmente bem estabelecida, desejar uma coerência de ações, um comportamento cada vez mais robusto, mais firme, né? Mas que, se for uma mãe de primeira viagem, né, vai ter suas dificuldades, vai ter suas questões a serem descobertas, né, e que essas imperfeições no âmbito materno, elas são repletas, né? Então é difícil alcançar esse nível de coerência. A Araceli colocou lá, tem que haver coerência entre o pensamento, as palavras e as atitudes, senão para que pensar? Exatamente. É uma busca, né, Araceli? É uma busca que a gente tenta fazer, aonde aquilo que está internamente nos habitando se apresenta no mundo de um modo pleno, contínuo, porém nossos desejos nem sempre têm condição de se manifestar plenamente na vida. Então temos que às vezes reter, segurar, oprimir um pouco aí aquilo que queremos de fato, no máximo que queremos, para ter um nível de equilíbrio, né? Então achar esse caminho do meio é sempre um desafio. E deixo também enquanto reflexão aqui, estava falando da mãe, né? Mas o quanto que também aquele que quer exercer a paternidade e lidar com a vida laboral também passa por um nível de conflito em termos de culpa. Não vou dizer tanto quanto cada campo tem seus desafios, mas que também há um certo nível de conflito existente, né, entre o ser pai e o estar trabalhando, por exemplo, né? Isso é uma coisa complexa, né? Então, por exemplo, estou aqui, esse horário da noite aqui no consultório ainda, conversando com vocês, e de repente um certo nível de cobrança, de culpa, às vezes pode vir sim, né? A respeito, eu podia estar lá com meus filhos, mas ao mesmo tempo existe sim um acordo que eu tenho comigo mesmo, com a minha esposa, entre família, que a gente consegue achar um caminho de equilíbrio entre estar em família e o estar trabalhando que satisfaz e agrega a todos, né? Então é uma forma de lidar com isso, né?
Ó, a Magali está falando, a ideia que se passa é que quando nos tornamos mães, lutamos para fazer os filhos felizes. Nós somos segundo plano, se eles estão bem, já está ótimo. Pois é, Magali, e esse é um ponto importante de se pensar, né? A mulher, tanto quanto o homem, tem sim direito de poder vivenciar, né, seus afetos, suas demandas pessoais, que vão muito além do papel materno, né, do papel paterno, né? É um papel, temos muitos papéis na vida, e a maternidade e a paternidade são papéis muito fortes, sim, que nos exigem enquanto energia, pessoa, nos exige muito, mas que outras demandas perante a vida nós temos também, né? Então, conciliar isso é sempre um grande desafio, né? Então, é importante que a gente leve em consideração isso, essa busca que é por perfeição, de fazer bem feito em todas as pontas, mas que muitas vezes temos que lidar com as nossas imperfeições. A aceitação é um ponto bem importante diante disso, né? Então, são sugestões aí que eu deixo de reflexão, da aceitação, do silêncio, escutar os desejos, buscar um nível de coerência, são desafios aí da vida. E se você sente que tem algum tipo de dificuldade, se você sente que isso se torna muito difícil e sofrido na sua vida, lembre que você não está sozinho. Você pode procurar, não está sozinho, não está sozinha. Vocês podem procurar, sim, um auxílio terapêutico, vocês podem procurar pessoas profissionais que podem lhe auxiliar diretamente a lidar mais com essas questões emocionais. Vocês não precisam levar isso de modo sofrido eternamente, né? Então, vale a pena buscar exercitar o silêncio, ele é um ponto bem terapêutico, pode ajudar mais a ter um autoconhecimento, um saber maior de si. Amanhã, terça-feira, estarei fazendo nova live, nova transmissão, só que num horário um pouquinho diferente, às 19h22, às 19h22. Estarei aqui ao vivo, interagindo com vocês. Quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos que venham a ter, mandem mensagem, me conectem aqui pelo direct aqui do Instagram, tá bom? E é isso aí, valeu a participação, a presença de vocês. Desejo uma ótima semana a todos e a todas. Nos vemos em breve. Um beijo grande. Tchau, tchau.